Olá, muito bom dia, Curitiba, região metropolitana e litoral do estado. Mais um programa Cidade na TV especialmente para você. E hoje o programa vem bombando, vem muita coisa boa. Hoje nós temos um entrevistado especial, senador da República. Daqui a pouquinho você já vai saber quem é que vai estar aqui. Também temos a presença do nosso delegado Gastão, da Polícia Federal, grande companheiro do programa Cidade na TV, também já está aqui nos estúdios. Hoje o programa está muito bom, vale a pena conferir. E para saber como você vai interagir com o programa Cidade na TV, nós vamos saber lá da Letícia, que está na Estação da Notícia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Anderson Teixeira. Bom dia a você que está em casa. Para entrar em contato com o programa é muito fácil. Você pode deixar uma mensagem lá na nossa página no facebook.com/Cidade na TV. Tem o nosso e-mail que você pode mandar sugestões de pauta aí, vídeos, fotos, cidadenatv@cnt.com.br. Telefone da nossa produção no 3528-8801, tá na tela para você. E o nosso SMS, participe com a gente hoje sobre o tema que a gente vai discutir hoje aqui com o senador Magno Malta e com também o delegado da Polícia Federal, Dr. Gastão Scheffer, no 87500750 e aumenta o som no 87.7, acompanha a gente no rádio também. Participe com a gente, mande lá, não esqueça da cesta de Páscoa que a gente vai sortear, mande lá, eu quero ganhar uma cesta de Páscoa do programa Cidade na TV. Eu devolvo para você aí, Anderson. Obrigado, Letícia. E o tema de hoje vai ser a redução da maioridade penal. Mande sua mensagem de texto, dê sua sugestão, que daqui a pouquinho nós vamos falar isso e muito mais aqui no programa. Depois do comercial, voltamos já já. Fumar! E eu estou aqui no Cidade na TV para dar uma dica para você que quer mudar de vida. Então, está esperando o quê? Não perca mais tempo e vai e compra já o seu Mega Mania Cap. Dá só uma olhada no ganhador da semana passada. Roda o VT! E fumar! Ei, coisa boa! Mega Mania fazendo a felicidade de quem mora em Curitiba e região. Domingo passado sorteamos um Constellation, um caminhão. E quem ganhou tá aqui do meu lado, o Thiago, que mora no Xaxim. Vai fazer o que com o prêmio, rapaz? Vamos vender, comprar uma casa e acreditar que ganhei, gente. É isso mesmo, você pode ser o próximo ganhador, tem que acreditar na sua sorte. Domingo que vem tem muito mais, viu? Olha só o que você pode ganhar. Primeiro sorteio, 13 mil. Segundo sorteio, um Ford Fiesta. Terceiro sorteio, um Hyundai HB20. Quarto sorteio, 200 mil reais. E mais 10 sorteios de 1.300 reais na Rodada da Sorte. Viu só? Os prêmios estão sensacionais, pois vai ser especial de Páscoa. Então, adquira hoje mesmo o seu Mega Mania Cap. São mais de 15 mil pontos espalhados por aí por Curitiba, região metropolitana, litoral e oeste do Paraná. Mega Mania Cap, mais informações no site www.megamaniadasorte.com.br. Mega Mania Cap, título de capitalização popular. Agora é a sua vez de ganhar. E fubá! É contigo aí, Anderson, meu querido. Obrigado, Meguinha. É isso aí. Nós já estamos aqui com o senador Magno Malta, que eu tenho a honra de recebê-lo aqui no programa Cidade na TV, como eu estava falando para ele. Sou fã dele desde do trabalho dele, porque ele vem fazendo no Senado, com a CPI do crime organizado, depois a CPI do narcotráfico, e também com o nosso delegado da Polícia Federal, Gastão Scheffer, que está aqui. São nossos entrevistados de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a redução da maioridade penal, enfim. Primeiramente, bom dia, né, senador? Bom dia, Anderson. Um prazer muito grande, viu? E o prazer voltar a essa casa, né? Essa casa me tem muitas lembranças felizes e, assim, e tristes também, porque eu fui amigo de Martinez, uma pessoa querida, e são 10 anos do passamento de Martinez, né? E eu volto aqui 10 anos depois, né? Eu tive aqui e eu pertencia ao partido do Martinez, né? E uma pessoa que eu aprendi a gostar, a admirar, e um companheiro muito querido. E me lembro que a minha banda, em 1996, nós tocamos na televisão, minha banda Tempero do Mundo, que é uma banda gospel conhecida no Brasil inteiro, pelas mãos de Martinez, quando era CNT Gazeta, né? E depois volto aqui com a CPI do narcotráfico, aquele advento triste aqui na Assembleia Legislativa, quando alvejaram lá, atiraram nas portas da Assembleia. Exato, né? Mas eu agradeço muito e parabéns pelo seu programa e pela oportunidade da gente estar aqui hoje para poder debater assuntos de interesse da sociedade como redução da maioridade penal. Exatamente. Bom dia também ao nosso delegado. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui com vocês, quero agradecer pelo convite que o senhor fez ao senador
E quero dizer que ele é meu candidato a presidente da República. É uma pessoa que representa o que a população quer. Porque tem muita gente, Anderson, que se elege e esquece que é representante do povo. O senador não. O senador representa a vontade do povo. Eu estava com ele no Congresso de Delegados de Polícia Federal na semana passada, agora sexta-feira. Ele foi aplaudido por todos os delegados federais que lá estavam. Foram mais de 200 delegados aplaudindo o senador Magno Malta, que conhecem ele, sabem esse trabalho da CPI do narcotráfico, do combate do crime organizado, do combate à pedofilia, principalmente, que eu trabalhei nessa área, sei o tipo de monstro que é o pedófilo. É gente sem o menor remorso do que faz. Eu não tenho outra palavra para dizer a não ser monstro. Muito obrigado, Anderson. É isso. E o senhor, principal trabalho agora, que o Gastão falou, o senhor sempre trabalhou em prol do que a sociedade precisa. A CPI do crime organizado mostrou muita coisa, a CPI do narcotráfico trouxe... Quando a CPI chega no Paraná, ela devolve um outro Paraná quando ela vai embora, totalmente transformado com a corrupção combatida. E agora o senhor trabalhando na redução da maioridade penal. Como o senhor vê a maioridade penal hoje? Ô Anderson, o Brasil conhece essa luta minha, esse meu trabalho. A CPI do narcotráfico, nós indiciamos 864 e prendemos 348 ao vivo. De Delbrando Pascoal, serrador de gente lá do Acre, né, aos criminosos de desmanche de carro aqui do Paraná. Né, e me lembro que o chefe de polícia aqui, quando nós chegamos, ele era chefe de polícia, quando a CPI saiu, ele era fugitivo. Fugitivo, exatamente. Né? Desde Fernandinho Beiramar, investigado pela CPI do narcotráfico e preso pela CPI do narcotráfico, nós revelamos um país, um Estado bandido dentro do Estado de Direito. Nós revelamos um Estado criminoso dentro do Estado de Direito, até porque o salvo-conduto do crime é a autoridade. Então o Brasil conhece essa luta minha em combate ao crime no Brasil, enfrentamento ao narcotráfico no Brasil e o crime dos crimes, porque o crime dos crimes, se existe crime hediondo de fato, o crime hediondo é pedofilia. O sujeito que tem coragem de violentar o emocional, o moral, o psicológico de uma criança. Porque uma criança violentada é um futuro, é uma trajetória que foi cortada ali, foi estancada ali. Hoje, quando você vê pessoas pelas ruas se prostituindo, vendendo o corpo, se eu tinha misericórdia dessas pessoas, eu passei a ter muito mais depois da CPI da pedofilia. Porque eu sei que 90% dos casos, nas esquinas, nos guetos, nos lugares escuros, nas praças, nos prostíbulos, jogados pela vida, alcoolizados por aí, ali está uma professora que não foi. Está uma dentista que não aconteceu. Está um atleta que nunca ganhou uma medalha. Está um praticante de arte marcial que nunca teve uma faixa. Está um nadador que nunca conseguiu chegar ao final. Está um corredor que nunca saiu do lugar, porque foi violentado na sua infância. Então, esse é o crime dos crimes. Então, o pedófilo, esse embuste, essa sombra, que qualquer um põe a mão no fogo, esse dissimulado, me perdoa a expressão, um desgraçado que do alto da sua lascívia, ele sacia a sua lascívia, saciando a sua lascívia no desespero, no sangue, na dor de uma criança que violenta a própria família. Na CPI da pedofilia, eu revelei um país que está entre os 3 maiores abusadores do planeta e o maior consumidor de pornografia infantil na internet, que é o Brasil. Ao longo de tudo isso, eu mexi numa movimentação de 3 bilhões de dólares por ano. É o que a pedofilia movimenta em nome do sangue e da violência contra as nossas crianças. Em nome da lascívia, da riqueza, da tara e da doença desses desgraçados. Aí, depois da CPI para cá, o cara, mas tem pedófilo demais. Eles já existiam. Eles só foram revelados. Porque o que a CPI fez? A CPI pautou. Pautou. Porque hoje, do teu programa ao boteco, todo mundo sabe falar da mesma coisa. Exato. Da igreja à faculdade, da rua à dona de casa, todo mundo fala da mesma coisa. E hoje, por que eles aparecem tanto? Por que a televisão está mostrando foi preso, está sendo investigado, no jornal foi preso, está investigado, está condenado. Pedófilo, sabe por quê? Porque a sociedade brasileira não quer mais conviver nem com pedófilo, nem com criança violentada. Ela se encorajou e ela denuncia. E hoje nós temos uma legislação, e eu agradeço a Deus o privilégio de ter podido assinar essa legislação, de ter sido o autor da maioria das leis desse país hoje, que se não são as melhores, foi a que mais avançou no mundo.
Quando eu quebrei o sigilo do Google no Brasil, o que o mundo não acreditava, que a maior operadora de internet do planeta pudesse ter seu sigilo violado, porque o sigilo da internet ele não deve ser violado para o cidadão de bem, mas para o crime, sim. Quando eu quebrei aqui, Anderson, o sigilo da Google no Brasil, e eu peguei os pedófilos do mundo, o mundo começou a prender os pedófilos do mundo porque o sigilo foi quebrado no Brasil. Quando o Papa começou a falar da pedofilia na igreja, o Papa que renunciou, porque as informações saíram daqui. As informações saíram daqui. Quer dizer, e veja, ele foi obrigado a falar. Mas veja, na CPI da pedofilia aqui no Brasil, eu prendi pastores, eu prendi padres, eu prendi empresários, prendi políticos. Quando eu quebrei o sigilo da Google no Brasil, eu tenho imagem de médico abusando de criança de 30 dias de nascido. Eu tenho imagem de religioso abusando no altar de criança de 4, 5 anos de idade. Mas, na verdade, eu quero dizer à sociedade brasileira que pedófilo é criminoso. Sim. Eu nunca prendi nenhum pastor, nenhum padre. Você fala, mas você acabou de falar que prendeu. Eu prendi criminoso. Porque pastor não abusa de criança, padre não abusa de criança. Padre que é padre, cuida, zela da família, e pastor que é pastor. Esses desgraçados, eles já eram pedófilos. Eles foram para o sacerdócio porque lá eles entenderam que teriam uma facilidade de ser acobertado pela religião e pela confiança que uma família põe num pastor ou num padre. Utilizar a estrutura. Mas derrubamos políticos pedófilos. O presidente da Comissão de Direito de Defesa da Criança do Amazonas, deputado Wallace, um pedófilo, irmão. Um pedófilo. Deputado Luiz Cefé, do Paraná, 5 mandatos. Um milionário, um monte de hospitais. Desgraçado pedófilo. Olha, Luiz Cefé é o nome do cara. Se você juntar, da Lucifer é o nome do cara. Eu chego era recesso, a CPI estava em recesso também, e eu fui tirar uns dias de feira em Maceió. Quando eu vou chegando no hotel para para fazer minha ficha com minhas filhas, uma mulher está me esperando. E se levanta e falou, eu queria falar com o senhor. Eu falei, senhora, eu estou de férias. Não, e aí já vi as câmeras de televisão em cima de mim. A mulher estava acompanhada da televisão. Não, que eu quero entregar esse documento e tal, porque eu sou esposa do promotor da infância aqui e tal. Eu falei, pô, qual é o problema? Pede seu marido para resolver e tal. Não, o problema é ele. E já foi me entregando. Sabe o que era? O promotor da infância abusava das filhas. Nossa, mãe. Então, eu tive que sair dali antes de fazer a ficha e só voltei 10 horas da noite depois que eu prendi aquele peste lá no quartel do Corpo de Bombeiro. Então, quer dizer, olha só onde é que eles estão em todo lugar. Todas as partes. Né? E é preciso que tenha muito. A gente não tem tempo para poder ensinar as pessoas como é que você cuida disso. Mas as pessoas conhecem a minha luta, isso que eu quero dizer, em defesa da família e contra a violência. Porque se nós não tivéssemos feito uma luta muito grande, esse país já teria legalizado o aborto. Aliás, esse é o único país do mundo que tem uma ministra de direitos humanos que só sabe falar em aborto. Aborto é violência contra a natureza de Deus. Sim. Só sabe falar em aborto e quando ela tem um tempinho de folga que ela devia descansar, ela fica falando em casamento homossexual. Como se o Brasil fosse isso. Eu não tenho nada contra a vida de ninguém. Aliás, o PL 122, chamado Projeto da Homofobia, dia 17 de dezembro, depois de 11 anos de luta, Exato. nós mandamos ele para o lixo definitivamente. Porque é o seguinte, olha, qual é a regra da boa convivência? A regra da boa convivência é respeito, né, Anderson? Sim, com certeza. Então, eu tenho que respeitar o homossexual. Deus deu livre-arbítrio a ele, ele faz da vida dele o que ele quiser. Quem sou eu? Né? Eu tenho que respeitá-lo. E respeito. Eu sou presidente de um partido lá no meu estado, eu sou presidente do meu estado. O meu vice-presidente é um travesti. É o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Venécia. Enquanto um homem público é irrepreensível, digno, a vida sexual dele é problema dele. Agora, o fato de eu não aceitar, eu sou um cristão, eu acredito na vida, nos princípios de Deus. Deus criou macho e fêmea. Não existe cromossomo homossexual. Uma mulher não fica grávida de um homossexualzinho, ela fica grávida de um menino ou de uma menina. Homossexualismo é a opção. Então, requerer direitos, quais são os direitos? Os direitos para que criemos um império homossexual no Brasil. Por exemplo, o PL 22 dizia o seguinte, né? Dizia o seguinte, se você não alugar sua casa para um homossexual, você pega 5 anos de cadeia. Se você demitir ele da sua empresa, você pega 5 anos de cadeia. Se você não admitir, você pega 7. Se você não aceitar o gesto afetivo, você chegou na porta da sua casa, tem um homossexual se beijando. Você fala, amigão, aqui, estou com meus filhos pequenos aqui, vai se beijar do outro lado da rua. Um simples registro de ocorrência policial, sumariamente, você é preso, pega 7 anos.
porque você não aceitou o gesto afetivo dele. Você pode falar isso com um casal hétero, você não vai preso. Você não vai preso. Então, veja, isso é um assinte. E aí o Brasil se tornou homofóbico por causa disso? Não. Ah, porque o Brasil mata muito homossexual. Mata. Mas mata muito idoso, mata muita criança, mata muito jornalista, mata muito apresentador de televisão, mata todo mundo, mata motorista, político, mata motorista, mata operador de câmera, mata polícia, né? Mata. E qual é a regra? É a investigação da polícia, abre-se um inquérito para todo mundo igual. Agora nós vamos criar uma lei específica para os homossexuais, criar um império homossexual no Brasil. Isso é uma brincadeira. Então é o seguinte, por enfrentar esses valores, e por ser o precursor do debate da redução da maioridade penal, que a primeira PEC foi em 2003 e é da minha autoria, quando a Liana Friedenbach morreu. Senador, né? Vamos conversar sobre a maioridade penal, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu sou metralhadora, se o cara não me cortar a palavra, eu acabo com o seu programa, você não fala mais nada. E não tem intervalo. Vamos lá. Nem tem intervalo. Voltamos com o programa Cidade na TV, o programa que mostra a cidade como ela é. Passou alguém correndo aqui, mas é isso aí. Bom, pessoal, eu tenho um recadinho para você que é motorista, cobrador, associado do Sindimoc. Muito fui cobrado no tempo da nossa greve, pessoal falando em chapa, pessoal falando em negociação. Nosso foco era negociação naquele momento e eu falei, esse ano é um ano de eleição no sindicato. Quando for o momento de falar de eleição, eu vou chamar a categoria, como me comprometi há 4 anos atrás, em chamar uma eleição transparente. E é esse o convite que eu quero fazer para vocês. Você, motorista, cobrador, associado do sindicato, amanhã, 9 horas da manhã, Praça Rui Barbosa, onde nós vamos tratar assuntos da eleição do Sindimoc, que ocorrerá no dia 19 de maio. Então, convido a todos vocês, participem, a sua opinião é muito importante e decisiva dentro do sindicato. Você é o sindicato, você é sócio do sindicato. Conto com a sua presença lá. E vou continuar aqui o debate com o senador Magno Malta, que a conversa está muito boa. O programa nosso é curto, não dá para falar tudo o que ele tem para falar, mas é uma experiência de vida, muita coisa boa. Então, e o senador ainda vai cantar hoje no programa. Aqui, né? Coisa boa, é a melhor parte, né? Ainda vai cantar aqui no programa. É a melhor parte. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a redução da maioridade penal. Veja bem, não sei se você está acompanhando, você Sim. é da imprensa, e há 60 dias atrás eu ofereci o meu nome ao meu partido para ser candidato a presidente da República. Por quê? Eu conheço o país. Eu vou falar da redução entrando nisso. Qual é a situação do país? Qual é a necessidade da sociedade? O que a sociedade civil chora hoje no Brasil? A sociedade civil no Brasil chora porque ela tem necessidade de ver alguma coisa que possa enfrentar essa violência do país, uma violência que perdeu todos os limites, porque é o único país do mundo que tem uma lei que homens travestidos de criança, estupram, matam, sequestram, queimam dentro do pneu, assaltam e depois cospem no rosto da polícia, no rosto da justiça, diz, tira a mão de mim, que eu sou menor e conheço os meus direitos. Me desculpe, mas direito é uma ova. Quem comete crime tem que responder pelos crimes que cometeu. Então, veja, nós precisamos da redução da maioridade penal urgente, sim. E no entorno da redução da maioridade penal, nós precisamos fazer muita coisa, que eu vou pontuar aqui para você. O governo Fernando Henrique Cardoso, quando nós saímos da inflação no governo Itamar e viemos para o real, eles deram os fundamentos da economia e mais nada. Fernando Henrique Cardoso fez um decreto proibindo a escola técnica do Brasil. Eu te pergunto, se é um homem de comunicação e conhece a necessidade do povo, como é que você qualifica filho de pobre para o mercado de trabalho se você não tem escola técnica? Eu fiz escola técnica. Você fez escola técnica? Também. Você sabe qual é o valor da escola técnica? Então, fez um decreto proibindo, e ele é doutor, não podia ter feito isso. Fosse um analfabeto, mas diferente. Muita coisa deixou de ser feita, ponto. Com os fundamentos da economia dado, e tem que reconhecer, o Lula veio e fez a inclusão social. Ninguém pode esquecer e tapar o sol com a peneira, dizer que não viu que aconteceu a inclusão social, de que derrubou o decreto, que vieram as escolas técnicas, que teve a inclusão social, tem Bolsa Família, que tem Minha Casa Minha Vida. Mas qual é o sujeito que, por minimamente competente ou incompetente que seja, não sabe dar continuidade à Bolsa Família, à Minha Casa Minha Vida, a tudo que está estabelecido? Até porque eu participei de todo esse processo. Então eu conheço exatamente o que eu estou falando. O que Fernando Henrique deixou de fazer? Fernando Henrique criou a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas no Brasil, fez um discurso na ONU,
dizendo que ia erradicar as drogas no Brasil em 10 anos. Primeiro, ele não ia ser presidente 10 anos. Quando ele foi embora do governo, ele deixou a Senad com um orçamento de R$65. É isso mesmo que eu estou falando. R$65. E assim que deixou o governo, o que ele se tornou? O arauto, a boca da legalização das drogas no Brasil, no mundo e no Brasil, primeiramente. Então, o que acontece? Você tem país de fronteira aberta, essa insegurança que bateu, por que eles não fizeram a redução da maioridade penal? Avassalou-se a violência, veio o governo Lula e o governo Dilma, cada um deu a sua contribuição, mas aquilo que mais dói na sociedade, que é a violência, eles não fizeram. Por quê? Porque não tem coragem e dizem que, ideologicamente, nós somos contra a redução da maioridade penal. Ideologicamente, o povo morrendo na rua. Ideologicamente, o povo sendo assassinado. Ideologicamente, e homens travestidos assaltando em ponto de ônibus, assaltando em tudo que é lugar nesse país. Então, qual é a proposta? Eles mandaram derrubar o governo. O partido do governo mandou derrubar uma proposta até certo ponto tola, porque reduzir de 18 para 16 não muda nada, não muda nada. Quem tem 16 anos, 18 é a mesma coisa. É uma proposta tola, simplória, que é do senador Luiz Nunes. Não é nem um passo para frente, é só um gesto. Eu voto com ele, votei e voto. Mas a proposta que o Brasil precisa é a minha proposta, que não trata com faixa etária. Cometeu o crime com natureza hedionda, não importa a idade que tenha. Perde a menor idade, é colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. E você separa aquilo que não é crime hediondo. O crime hediondo, roubar um toca-fita, roubar um relógio, roubar um tênis, isso não é crime hediondo. É perfeitamente recuperável. Cometeu crime com natureza hedionda, perde-se a menor idade, independente da idade que tiver. Fala, mas os Estados Unidos é 7 anos, na Europa é 14, 13, o Brasil não vai ter nada, nada, porque a experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Essa é a deles. Nós precisamos conhecer a nossa aqui. Senador, o programa hoje já está se encerrando, muito prazer em recebê-lo aqui, e eu quero que o senhor cante para o pessoal que está em casa. O tema maioridade penal, tema muito complexo, queria ter aqui mais 1 hora para debater com o senhor, mas hoje o nosso programa já está se encerrando. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. É um prazer ter aqui, e o tema é muito bom, e conto com seus projetos. E o palco é seu. Muito Cidade obrigado. Na TV. Vou cantar Obrigado, Jesus, uma música que o Neguinho da Beija-Flor fez e me deu a oportunidade de gravar. Assim que foi curado de câncer, fez essa música, quando foi curado do seu câncer, agradecendo, e eu vou agradecer junto com o povo do Paraná. Vamos lá. Fica à vontade. De alegria, obrigado Jesus por mais um dia de vitória, obrigado Jesus por conceder sabedoria e de mudar a minha história, obrigado meu Jesus por me ajudar no mal vencer, obrigado Jesus por meu direito de viver, obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus,